Fala galera da Loja do Concurseiro, fala galera do YouTube que nos acompanha aqui no canal da Loja do Concurseiro. Sejam bem-vindos mais uma vez, você que vai ser um soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, né? E também está se preparando para o edital que ainda está por vir para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, né? Vem comigo então, nós vamos falar hoje na aula de número 8 sobre os artigos de 77 a 86 do Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Olha só, na aula de hoje vamos começar pelo título 4 das disposições diversas. No seu capítulo 1 ele fala das situações especiais. Seção 1 a gente vai tratar da agregação. Então é uma aula que é um pouco complexa, muitos termos complicados, mas nós vamos ter que ter muita atenção para poder vencer essa aula, tá certo? Então, fica comigo até o final. Aproveito já para te convidar que, se você estiver gostando, ao longo da aula você vai dando o seu like, vai comentando e aproveita aqui no canto da tela, você já se inscreve no nosso canal também. Não deixa para depois, já dá logo o seu like, já se inscreve no nosso canal para você estar à frente dos seus concorrentes, para que você tenha um caminho mais tranquilo para a sua aprovação, ok? Vamos lá. No artigo 77, então, ele fala assim: a agregação é a situação na qual o PM da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. A agregação é como se o camarada ainda continuasse policial, mas ele fica uma espécie de encostado na fila, ele fica ao lado da fila. A fila hierárquica, né? A escala hierárquica está aqui como se fosse uma linha, e esse camarada somente dá um passo para a lateral para que ele possa ficar afastado, ao lado da linha hierárquica. Por isso que ele fala, deixa de ocupar uma vaga na escala hierárquica. Vamos imaginar que ele era o número 10, o capitão de número 10 na escala hierárquica. O capitão de número 5, ele vai deixar de ocupar essa vaga 10, deixar de ocupar essa vaga 5, para que ele vai exercer uma outra atividade, que vocês vão ver quais situações em que ele pode ser agregado, por saúde, por outro trabalho. Vamos verificar. O PM será agregado e considerado para todos os efeitos legais em serviço ativo quando, veja, ele vai ser posto em agregação, mas ele vai ser considerado ainda como em serviço ativo, como se ele estivesse trabalhando aí no bombeiro diariamente. Se ele for nomeado ou designado para exercer cargo ou função policial militar, veja, cargo ou função policial militar, ou considerado de interesse ou de natureza policial militar, fora do âmbito da corporação, quando a permanência no novo cargo ou função for presumivelmente por tempo superior a 6 meses. Então, esse camarada foi, por exemplo, exercer uma atividade de natureza policial militar em outro órgão, por exemplo, que não a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Se esse tempo for superior a 6 meses, ele vai ser posto em agregação. O que quer dizer isso? Vai deixar de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, mas continua contando como em serviço ativo. 2. Houver ultrapassado 6 meses contínuos à disposição exclusiva de outra corporação para ocupar cargo policial militar ou de natureza policial militar. De repente ele foi cedido, por exemplo, da PM do Rio Grande do Norte para exercer um trabalho na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, alguma coisa do tipo. Ele vai ser colocado em agregação desde que ultrapasse 6 meses contínuos. Aguardar transferência ex officio. Ex officio é aquela transferência, você sabe que não é porque você desejou, e sim porque ela tem que ocorrer, é a critério da administração. Aguardar transferência ex officio para reserva remunerada por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram. E o órgão competente para formalizar o processo
tiver conhecimento oficial do pedido de transferência do policial militar para a reserva. Então, o órgão competente que vai formalizar esse processo dessa transferência do policial para a reserva, tomou conhecimento, ele já coloca o militar em agregação, tá certo? Já coloca o militar em agregação. Por quê? Para que esperar até que ele seja transferido para a reserva, se ele pode já desde agora desocupar essa vaga na escala hierárquica? A agregação do policial militar, no caso do inciso 1, é contada a partir da data de assunção no novo cargo. O inciso 1 é lá o que fala da função de natureza militar, um cargo que ele for, por exemplo, cedido para outra situação, para outro órgão. De assunção no novo cargo ou função até o regresso à PM, ou a transferência ex officio para a reserva. Aqui, ó, o inciso 1, por nomeado, é aquele cargo de natureza policial militar que a gente falou. A agregação de PM, no caso do inciso 2, qual é o inciso 2? Houver ultrapassado 6 meses contínuos à disposição exclusiva de outra corporação para ocupar cargo policial militar ou de natureza policial militar. É contada a partir do primeiro dia após ultrapassado o prazo de 6 meses. Então, ultrapassou 6 meses, no primeiro dia começa a contar a agregação desse policial militar. Quarto, a agregação de PM no caso do inciso 3. Qual é o inciso 3? Aguardar a transferência ex officio para a reserva remunerada por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram. Então, ele está aguardando a transferência dele ex officio. Essa agregação é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento. Quinto, a agregação de PM no caso do inciso 4. Qual é o inciso 4? O órgão competente para formalizar o processo tiver conhecimento oficial do pedido de transferência. Então, o militar pediu transferência, o órgão já vai colocá-lo em agregação. A agregação, nesse caso, é contada a partir da data iniciada no ato que tornar público a comunicação oficial até a transferência para a reserva. Então, o militar, por exemplo, ele escreveu lá: solicito o pedido para que eu seja transferido para a reserva por ter atingido 35 anos de trabalho, 36, 37 anos de serviço. A partir do momento que esse ato se tornou público, chegou ao conhecimento do órgão competente, esse militar já entra em agregação até a sua devida transferência para a reserva. Claro, é evidente que quando ele for publicado a transferência dele para a reserva, ele sai da agregação e entra na reserva remunerada de repente, ou não remunerada, conforme for o caso. 78. O PM será agregado quando afastado temporariamente do serviço por motivo de... Então, nós vimos algumas situações mais tranquilas, em que ele continua exercendo atividade policial, mas de repente em outro cargo, né? Em outro órgão. Aqui não. Aqui ele vai ser agregado quando ele for afastado temporariamente por motivo de... Aqui já envolve a questão da saúde, por exemplo. Ter sido julgado incapaz temporariamente após um ano contínuo de tratamento de saúde. Então, a pessoa lá, o militar, está há um ano fazendo um tratamento de saúde sem parar, ininterrupto, contínuo. Passou esse um ano, se ele for julgado incapaz temporariamente, normalmente quem julga essa incapacidade total, parcial, temporária, definitiva é uma junta policial militar de saúde, ele vai ser posto em agregação. Haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria. Então, tirou licença para tratar da sua própria saúde. Passou esse um ano, vai ser posto em agregação. Haver ultrapassado 6 meses contínuos de licença para tratamento de interesse particular. Tirei aquela famosa LTIP, né? Licença para tratar de interesse particular. Ultrapassou 6 meses, eu vou ser posto em agregação, tá? Haver ultrapassado 6 meses contínuos e em licença para tratamento de saúde da pessoa da família. Exemplo,
o filho do militar está doente, ele conseguiu uma licença para tratar, né, para acompanhar, no caso, esse membro da família dele, no caso, o filho. Se passar de 6 meses, ele vai ser posto em agregação, ou seja, ele vai ficar nessa espécie de encostado ao lado da fila, da linha da organização hierárquica. Ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma. Ora, meus amigos, se ele foi julgado incapaz definitivamente, obviamente foi por uma junta policial militar de saúde, ele vai ser reformado. Enquanto ele aguarda esse processo definitivo aí da reforma, ele já vai ser posto em agregação. Tranquilo? É parecido aí com a questão da reserva. Quando você pede para ir para a reserva, aquele ato se tornou público, já começa a contar a agregação. Aqui, a junta julgou esse militar incapaz definitivamente, a partir daquele momento já se sabe que ele vai ser reformado. Enquanto ele não entra na reforma definitivamente, ele vai ser posto em agregação, tá certo? Um caso como esse, por exemplo, um determinado tipo de problema psicológico, uma doença que é extremamente grave, que não pode mais, a junta julgou ele incapaz de continuar no serviço ativo. Então, naquele momento, ele entra em agregação. Inciso 6. Ter sido considerado oficialmente extraviado. Extraviado tem a ver com desaparecido, né? Com o cara que sumiu. Haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção, previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. Então, deserção para o oficial ou praça com estabilidade assegurada, ele vai ser posto em agregação. Emerson, por que não falou de todo mundo? Porque aqueles praças que não têm estabilidade assegurada já vão responder outro tipo de procedimento administrativo para ir embora, para ser posto em exoneração, para ser posto em licenciamento a bem do serviço público, exclusão a bem da disciplina, licenciamento do serviço ativo e por aí vai, tá certo? Mas quem é que vai ser posto em agregação? O oficial e a praça com estabilidade assegurada. Quem não tem estabilidade já não é posto em agregação, já vai responder o procedimento disciplinar correspondente, tá? Como desertor, ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar. Então, o camarada foi considerado desertor, tá certo? Mas ele se apresentou voluntariamente, né? De repente, ele fugiu, ele não quis mais a polícia militar, mas em determinado momento ele disse, não, rapaz, olha, é o seguinte, eu vou lá, vou rever minha situação, porque isso não está certo. Olha, eu cheguei aqui, estou aqui de novo, estou de volta. Nesse momento se apresentou voluntariamente ou foi capturado para que ele possa ser processado, ele vai ser posto em agregação. Se vê processar, pode ficar exclusivamente à disposição da justiça comum. Ter sido condenado à pena restritiva da liberdade, ou seja, prisão, ter sido preso, superior a 6 meses, em sentença transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional, se concedida esta, ou até ser declarado indigno de pertencer à polícia militar, ou com ele incompatível, aí ele é posto em agregação. 11. Ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar. Ter passado à disposição de qualquer Ministério Civil, de órgão do governo federal, dos governos estaduais, dos territórios do Distrito Federal ou dos municípios para exercer função de natureza civil. Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil, temporário, não eletivo, ou seja, não tendo a ver com deputado, vereador, senador, por aí vai, inclusive da administração direta. Ter se candidatado a cargo eletivo desde que conte 5 ou mais anos de efetivo serviço. Então, se contar 5 ou mais anos de efetivo serviço, o militar vai ser posto em
agregação, né? A gente já falou sobre isso aí. Os militares alistáveis são elegíveis. Se contar mais de 5 anos de efetivo serviço, ele vai ser posto em agregação. E se eleito, será passado para reserva tal. Beleza, já falamos sobre isso anteriormente. Parágrafo 1º. A agregação de policial militar nos casos dos incisos 1, 2, 3 e 4 é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o evento. A agregação de policial militar nos casos dos incisos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento. A agregação do PM nos casos dos incisos 12 e 13 é contada a partir da data de assunção do novo cargo ou função, até o regresso à PM ou transferência ex officio para a reserva. Parágrafo 4º. A agregação de PM no caso do inciso 14 é contada a partir da data. Então, na verdade, nesses parágrafos ele está falando sobre quando começa a contar. Mais importante do que isso é você saber quando é que ele entra em agregação, tá certo? Aplicam-se aos PMs agregados, na forma deste artigo, as restrições impostas ao pessoal das Forças Armadas quando nas mesmas situações. Então, tudo que foi imposto de restrição para os militares das Forças Armadas quando estão agregados, também serve para os policiais militares, tá? 79. O PM agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros PMs e autoridades civis, salvo quando o titular de cargo que lhe dê precedência funcional sobre os outros PMs mais graduados ou mais antigos. Então, ele fica sujeito a todas as obrigações disciplinares. Tem que fazer o cumprimento, tem que respeitar a hierarquia, a disciplina. Se porventura ele estiver fardado, tem que prestar continência. Tudo isso ele continua fazendo, tá certo? Salvo quando o titular de cargo que lhe dê precedência funcional sobre outros policiais militares, tá certo? O PM militar agregado, né, no caso aí o PM agregado, ficará adido para efeito de alterações, ou seja, ficará à disposição para efeito de alterações de remuneração à organização policial militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro sem número, no lugar que até então ocupava. Então ele vai ficar adido, ele vai ficar à disposição para efeito de alterações e remuneração. Alterações, pessoal, é uma espécie de assentamento funcional, ou seja, o registro dos atos dele todo vão para essa ficha de alterações, como se fosse o assentamento funcional. E para a remuneração também. Ele vai ficar então adido, ele vai ficar vinculado a uma determinada organização policial militar que lhe for designado. Olha, você vai ficar vinculado ao 1º Batalhão da Polícia Militar. Olha, você vai ficar vinculado ao Comando Geral da Polícia Militar. E por aí vai. A agregação se faz por ato do governador do Estado, no caso de oficiais, e comandante geral, quando se tratar de praças. Então, mais uma vez, oficial é com o governador do Estado. Praça é com o comandante geral. Tá certo? Vamos falar então agora um pouco sobre a reversão aqui na seção 2. Você viu que a agregação, o camarada fica uma espécie de encostado, fica ao lado da escala hierárquica. Ele não ocupa mais uma vaga, ele não ocupa mais um número na cadeia hierárquica. E a reversão? Vamos observar o que se trata. Bem, então vamos lá, pessoal, para a reversão no artigo 80. Reversão é o ato pelo qual o PM agregado retorna. Então, o agregado você já viu. Quando esse agregado retorna, ou seja, ele volta a ocupar um número na escala hierárquica, ele passou então pela reversão. Reversão a gente pode dizer que é a volta do agregado, tá? Grava assim, reversão é a volta do agregado, é o retorno do agregado ao respectivo quadro, tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação. Ora, estava naquela licença lá de mais de 1 ano, mais de 6 meses, estava naquele cargo público de natureza policial militar, em outro órgão, não sei o que, à disposição, e aí cessou, ele voltou. Então ele fez aí a reversão, voltando a ocupar o lugar que competir na respectiva escala numérica.
na primeira vaga que ocorrer. A qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do PM agregado, nos casos previstos nos incisos 9, 12 e 13, quais sejam: 9. Se vir processar após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum. Então, a qualquer tempo poderá ser determinada a reversão, ou seja, a volta desse agregado. Ter passado à disposição de qualquer Ministério Civil, órgão do governo federal, tal. E o 13. Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. 81. A reversão será efetuada mediante ato do governador do estado ou do comandante geral. Como já é de praxe, você já sabe, governador do estado é para oficial, comandante geral é para praça. Então, quem é que determina essa reversão? Se for tratando de oficial, é o governador do estado. Se tratando de praça, é com o comandante geral. Passamos agora para a figura do excedente, né? Falamos do agregado, da reversão, que é a volta do agregado, e agora vamos ver o excedente. Excedente é a situação transitória, importantíssimo você lembrar disso aqui, não é permanente. Quem está nessa condição de excedente, está excedente, ou seja, é algo transitório. Aqui automaticamente passa ao militar que, tendo cessado o motivo que determinou a sua agregação, reverte ao respectivo quadro, estando este com seu efetivo completo. Presta atenção, então. O camarada foi posto em agregação. Imaginemos que aquela situação lá de mais de 6 meses, cuidando lá naquela licença para tratar de saúde da pessoa da família. Passou de 6 meses, ele foi posto em agregação. O filho dele, lembra do exemplo do filho dele? Então, o filho dele ficou bom, curado, bem tratado, pronto, ele vai voltar. Quando ele volta, se ele for oficial, é o governador do estado que determina. Se ele for praça, quem determina é o comandante geral. Ele vai ser revertido ao quadro. Porém, se quando ele for revertido ao quadro, o quadro dele estiver com o efetivo completo, ou seja, não tem vaga para ele. Não tem vaga para ele. Se não tem vaga para ele, ele vai ficar na condição de excedente. Vamos dar um exemplo aqui com um número bem fácil. Se são 10 primeiro-tenentes que tem que ter no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, por exemplo, já tendo os 10, ele vai ser posto em excedente. Vai ser 10 mais esse policial militar, vai ser 10 mais esse bombeiro militar. Tranquilo isso, beleza? Mas Emerson, como é que fica isso? Então vão ter 11 primeiros tenentes, no caso, nessa corporação, mesmo sendo previsto só 10? Isso, porque no momento em que ele foi posto em agregação, ele ficou ao lado da fila hierárquica. Outra pessoa pode ter sido promovida e ocupou a vaga dele. Porém, quando ele voltar, ele não pode deixar de ser primeiro-tenente, ele continua sendo primeiro-tenente, ou seja, a reversão dele não vai implicar na mudança de patente, ele continua primeiro-tenente. Porém, como está completa a escala, o efetivo, ele vai ser posto na condição de excedente. Isso interfere em quê, Emerson? Em nada praticamente, o salário vai ser o mesmo, as atribuições vão ser as mesmas, é só por uma questão de registro. Lembra que o Corpo de Bombeiros tem que ter lá o registro, a Polícia Militar tem que ter o registro de todos os militares, vai ficar lá ele com um asterisco, por exemplo, para lembrar que ele é excedente. Enquanto ele aguarda a convocação a que faz jus na escala hierárquica, após haver sido transferido de quadro, estando mesmo com seu efetivo completo, é promovido por bravura, sem haver vaga. Imaginemos então, um bombeiro militar que salvou, fez uma atitude belíssima, aquele incêndio todo, ele foi lá e entrou sozinho contra tudo e contra todos, aquela cena de filme, e pegou lá 2 criancinhas que estavam para morrer, abraçou, passou por um perrengue danado e conseguiu voltar. Todo mundo ficou feliz da vida, governo do estado, comoção social, nacionalmente conhecido, aquela coisa toda. O governo do estado determinou que ele fosse promovido por bravura.
Imaginemos então que esse camarada era um terceiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. E aí, obviamente, ele foi promovido a segundo sargento, porém, não havia vaga. Mas o governador não quer saber se tem vaga ou não. O governador quer saber que ele seja promovido. E se ele foi promovido e não tinha vaga, ou seja, está completo o quadro. Se está completo, ele vai ser posto na condição de excedente. Ele vai ser segundo sargento? Vai. Vai ganhar como segundo sargento? Vai. Vai ter as atribuições de segundo sargento? Vai. Mas ele vai ficar com uma espécie de asterisco lá, constando como se ele fosse o quê? Excedente. Na primeira oportunidade que o Corpo de Bombeiros tiver, vai equacionar isso. Por exemplo, na próxima promoção que tiver, ao invés de promover um a mais, vai promover um a menos, porque agora já tem um camarada lá excedente. Entendemos isso? Ok? É promovido indevidamente, sem querer, por algum detalhe, ele foi promovido errado. Ele não era para ter sido promovido porque, de repente, esqueceram de pontuar negativamente uma punição disciplinar dele. E depois foram perceber que ele tinha aquilo ali, portanto, ele não poderia ter sido promovido. Então, se ele foi promovido indevidamente, ele deve ser colocado na condição de excedente. Inciso 5, sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo de seu quadro em virtude da promoção de outro policial em ressarcimento de preterição. Veja só o que acontece. Imagine você que tem na escala. Vamos chutar aqui um valor. Imagina que são 10 capitães, né, no Bombeiro Militar do Rio Grande do Norte. Imagina isso daí, tá? Não são, mas só para a gente usar um exemplo hipotético. 10. Imagina que tem os 10. Então, o quadro de capitães está completo. Porém, aquele camarada veio promovido por ressarcimento de preterição. Você já sabe, eu já falei para você que ressarcimento de preterição é para você gravar algo com uma palavra injustiça, né? Então, aquele camarada veio promovido. Ele vai entrar aqui. Como? Não já tem 10? Mas imagina que o local que aquele camarada que foi promovido deve ocupar é a posição 5, por exemplo. E agora? Tem alguém no 5, não tem? Ele entra na vaga do quinto, o quinto vai para sexto, sexto vai para sétimo, sétimo vai para oitavo, o oitavo vai para nono, o nono vai para décimo e o décimo, que é o mais moderno dessa escala, vai ser posto na condição de excedente. Beleza? 6. Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo quadro quando este estando com seu efetivo completo. Ora, meus amigos, é simples. Imagina que o cara foi para a reforma. Ele perdeu um braço, ou ele teve alguma doença que, de repente, essa doença o incapacitava pela Junta Policial Militar de Saúde, disseram que era permanente. Porém, 6 meses depois, ele procurou um tratamento e conseguiu ficar bom. E aí, ele ficando bom, ele chegou lá e disse, olha, eu quero voltar para o Bombeiro Militar, eu quero voltar para a Polícia Militar, dependendo de qual corporação ele seja envolvido lá, ou policial militar, ou bombeiro militar. Eu quero voltar, beleza, e agora? Como é que vai acontecer? Meus amigos, se ele foi reformado, ele não estava mais presente no quadro. O que acontece então? O bombeiro ou a polícia não vão ficar esperando ele voltar, até porque, em princípio, seria em definitivo. O que aconteceu? Foi promovido alguém que ocupou o lugar dele na escala hierárquica. Ou seja, o quadro está completo. Imagina que esse militar fosse um terceiro sargento. Está completo o quadro de terceiros sargentos. Agora ele tem todo o direito de voltar. Ele vai passar por uma junta policial militar de saúde. Essa junta vai avaliá-lo. Verificando que ele realmente está pronto para o serviço, ele volta. Mas e agora? Ele é terceiro sargento. O quadro está completo. Ele vai deixar de ser militar? Não, ele volta sim, mas como está completo o quadro, ele vai ser na condição de excedente, ok? Aqui nós temos o inciso 7, é promovido ao posto de coronel da Polícia Militar por requerimento de acordo com a Lei Estadual número 4.533 de 75. Esse inciso foi acrescido
pela Lei Complementar 455 de 2011, tá certo? Então, observe que ela já começa mostrando para a gente um detalhe que é até preocupante para a prova e a gente tem que observar. Nós falamos para ti que as promoções elas são dadas em que momentos? Por merecimento, por antiguidade, por bravura, não é verdade? Pós-mortem, falamos ainda que pode ser por ressarcimento de preterição. Então, na prova, se perguntar quais os tipos de promoções, você ia dizer esses 5 tipos. Porém, como essa lei complementar acresceu esse inciso, ela falou de uma outra modalidade, a promoção por requerimento. Então, na prova, teria que constar também, para ficar totalmente perfeita essa questão, falar também da promoção por requerimento. E o que seria essa promoção por requerimento? A gente trouxe aqui para ti um extrato dessa lei estadual que fez essa alteração. Veja, artigo 9º-A. A promoção ao posto de coronel PM será concedida excepcionalmente. Veja que não é uma coisa rotineira. Então, essa promoção por requerimento não é rotineira, é de forma excepcional. Por quem? Por decreto do governador do estado ao tenente-coronel. Tu lembra aí que o tenente-coronel é aquele que está abaixo um único posto do coronel, que a requeira, ou seja, o tenente-coronel fez um requerimento a quem? A Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar, cumprindo necessariamente as seguintes exigências. Então, veja, para que esse tenente-coronel faça esse requerimento e ele consiga almejar a sua promoção de fato ao posto de coronel, ele tem que seguir as seguintes exigências aqui, ó. Contar com no mínimo 30 anos de exercício na função policial, tá? Satisfazer os requisitos essenciais de que trata o artigo 14 desta mesma lei e tenha figurado 3 vezes no quadro de acesso por merecimento, nos termos do artigo 27 desta lei. Então, veja, pessoal, tem que cumprir essas 3 exigências aqui. Se cumprir, o tenente-coronel faz o requerimento e o governador, por um decreto, faz o que a gente chama de promoção por requerimento. Tá certo? Continuando aí, no parágrafo 1º, nós temos o PM, cuja situação é a de excedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa em antiguidade, que lhes cabe na escala hierárquica, e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar. Beleza? Então, fechamos aqui, nesse parágrafo 1º, várias situações falando do excedente, tá? O PM cuja situação é de excedente é considerado para todos os efeitos como em serviço normal, efetivo serviço, e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo policial militar, bem como a promoção e a cota compulsória quando for o caso. Então, veja, é um cargo ali que está vagando de comandante de um batalhão, e o camarada é um tenente-coronel que está excedente. Ele pode concorrer a isso? Pode. Ele fica normal, exerce atividade normal, remuneração normal, tudo normal. O PM promovido por bravura, sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o critério de promoção a ser seguido para a vaga seguinte. O PM promovido indevidamente só contará a atividade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica quando a vaga que deverá preencher corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça os requisitos para a promoção. Do ausente e do desertor, para a gente poder finalizar a aula. A gente preparou um esquemazinho bem interessante, bem legal, para que você possa entender a figura do ausente e a figura do desertor. Tá certo? Tá aqui nosso amigo mascotinho, né? Tá aqui o mascotinho da loja do concurseiro, né? Todo fardadinho, bonitão aqui do Corpo de Bombeiro, que é você que logo mais vai ser um soldado do Corpo de Bombeiro. Quando é, aqui no artigo 83, pegue a sua apostila e dê uma olhada, no artigo 83. Quando é que esse camarada vai ser considerado ausente? Quando que ele vai ser considerado ausente? Se ele passar mais de 24 horas, em que condição? Deixar de comparecer
a sua organização policial militar sem comunicar motivo. Então, mais de 24 horas, se ele deixar de comparecer à sua organização policial militar sem comunicar motivo. Então, não avisou ninguém, não falou nada, não compareceu, passou de 24 horas, ele é considerado ausente. E, se passar de 24 horas também, ele ausentar-se sem licença da organização policial militar onde serve ou o local onde deve permanecer. Imagina então que ele estava cumprindo o expediente lá na organização policial militar, lá no 1º batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, né? Estava lá ele, no 1º batalhão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Ele estava lá e aí no meio do expediente ele foi embora, não falou nada, ou seja, ele se ausentou sem licença, não falou nada para ninguém, não pediu autorização para ninguém, não informou ninguém, né? Ele deveria permanecer lá. Passadas 24 horas dessa situação, ele vai se tornar ausente, tá? São as duas situações. Deixou de comparecer à sua organização policial militar sem comparecer motivo. É para ir trabalhar amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Ele não foi, ou seja, ele deixou de comparecer. Quando completar 24 horas disso, ele é considerado ausente. Ele estava em um local onde ele deveria permanecer. E ele foi embora, ele não pediu licença, ele não informou, ele não falou nada. Passou 24 horas, ele também é considerado ausente, ok? E aqui, o PM é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar. Aí você já vai ter que observar lá no Código Penal Militar, que fala as condições para o camarada ser considerado desertor, ok? Beleza? E aqui, ó, mais uma situação para a gente finalizar nossa aula, né? Estamos chegando ao final do desaparecimento e do extravio. Eu falei para você que a palavra extravio tinha a ver com desaparecimento. Então agora você vai observar mais uma vez um esquemazinho bem interessante. Bem, olha só. No desempenho de qualquer serviço em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias, sem indício de deserção. Se não tiver indício de deserção lá pelo Código Penal Militar, ele vai ser considerado desaparecido. Então veja, o camarada está desempenhando um serviço, ou ele está em uma viagem, ou ele está em uma operação policial militar, passou de 8 dias, não tem indício de deserção, ele é considerado desaparecido. E se essa situação passar de 30 dias, ele é considerado extraviado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, essa tela é uma tela extremamente importante para que você entenda a diferença entre o desaparecido e o extraviado. Desaparecido, 8 dias nessas condições. Lembrando que não pode haver indício de deserção, está previsto lá no Código Penal Militar. E se passar de 30 dias, essa situação se torna em extraviado. Beleza? Lembra lá que o camarada é posto em agregação, se ele for considerado extraviado, pronto, está aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos passar então para o próximo slide e aí sim a gente vai passar para os nossos exercícios de fixação. Beleza? Bem, então vamos lá para os nossos exercícios, né? Você que logo vai ser um soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Norte ou então também aí da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, beleza? Meus amigos, então mais uma vez aqui, observe que nós temos uma preparação completa aqui no nosso curso online completo, onde nós temos a teoria, os exercícios simulados e a nossa revisão de véspera a um preço muito acessível, são mais de 300 vídeos. Se eu fosse você, eu ia agora lá, né, na loja do concurseiro.com.br e adquirir o nosso curso online completo, né? A gente sabe que aqui no YouTube a gente está disponibilizando algumas aulas, essa parte do estatuto ela está completa aqui, porém lá você vai ter as outras disciplinas também,
né? E os exercícios, e os nossos simulados, e a nossa revisão de véspera. É um curso totalmente maravilhoso. E em breve você que vai se preparar para a PM do Rio Grande do Norte vai ter a honra também, a satisfação de trabalhar aqui conosco na loja do concurseiro. Aproveita e te convido para mais uma vez dar aquele nosso like aí no vídeo, fazer aquele nosso comentário. Se ainda não se inscreveu no canal, clica, se inscreve logo para você ter acesso cada vez mais aos nossos vídeos em primeira mão. Tá certo? Vamos então aos nossos exercícios de fixação. Preparamos 2 questõezinhas para a gente poder fixar e encerrar nossa aula. Julgue os itens de acordo com a Lei 4.630 de 76, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte. A agregação é a situação na qual o PM da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Meus amigos, isso aí está mais do que perfeito. Realmente é sim a definição de agregação. Está igualzinho como está lá no artigo 77. A agregação é a situação na qual o PM da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Está perfeito, item 1. 2. Para a gente fechar, excedente é a situação transitória, a que automaticamente passa ao PM, que, por exemplo, é promovido por bravura, mesmo havendo vaga. Aqui está errado. Esse camarada que é promovido por bravura, ele vai para a condição de excedente se não tiver vaga. Porque se tiver vaga, ele não precisa ficar na condição de excedente, tá, pessoal? É sem haver vaga, está lá no artigo 82, inciso 3º. Excedente é a situação transitória, a que automaticamente passa o PM, que é promovido por bravura sem haver vaga, porque se houver vaga não tem porquê ele ficar na condição de excedente, então está errado o item 2, beleza? Fechamos a nossa videoaula, né? A nossa 8ª videoaula aí, preparando aí vocês para serem soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, né, e também da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, aqui sobre a matéria de normas pertinentes, basicamente, especificamente sobre o Estatuto dos Militares. Continue conectado na loja do concurseiro, no nosso YouTube, se inscreve, dá o like, comenta, sugere, critica e vai lá no nosso site, que você com certeza vai encontrar nosso curso online completo e vai ficar maravilhado como nós estamos preparando as aulas e como estão os nossos exercícios, com a qualidade dos nossos simulados também. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!